Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Oi, minha gente, estou aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu coloquei lá no Instagram, pedindo para vocês escolherem. E aí vocês escolheram aí maternidade e serviço na igreja. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, então fique aqui comigo. Se você não é inscrito, eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para você receber aí notificação quando eu colocar um novo vídeo. E é isso, vamos embora. Então, para começar, né, falando sobre esse assunto de maternidade e serviço na igreja, eu acho importante a gente pensar sobre a solteirice, tá? Então, a gente vai colocar e fazer aí essa diferenciação, tá? Porque quando a mulher ela é solteira, ela não é casada, não tem filhos, certamente ela tem aí um tempo mais livre, mesmo sendo tão atarefada, às vezes é faculdade, é trabalho, mas ainda assim tem aí mais tempo e mais disposição. Então, essa mulher, ela ela consegue aí ter mais tempo e disposição para servir na igreja. E a casada que tem filho, a sua disposição e tempo já são voltados para o seu lar, para os seus filhos. Então, por isso que existe essa diferença do serviço na igreja de uma solteira para uma casada. E quando eu falo sobre isso, eu estava até conversando com o meu marido, eu gosto de dizer que quando eu era solteira, eu servia sim na igreja, só que observando hoje, da minha posição hoje, olhando para o meu tempo de solteira, eu vejo que eu poderia ter servido mais, ter dado mais de mim. Muitas ocasiões, muitos eventos eu disse não, em que eu poderia ter dito sim, em que eu poderia ter ido, ter ajudado, ter participado. Então, dá aquele arrependimentozinho, mas eu sei que eu servi na igreja durante esse período de solteira. E é exatamente isso que deve ser feito na solteirice, tanto para a mulher como para o homem, né? Deve ser aproveitado esse tempo para servir na igreja. A forma, né, como a solteira e a casada desempenham aí o serviço são diferentes, porque elas estão em momentos diferentes da vida, né? Estão vivendo coisas diferentes. Então, a forma de servir vai ser diferente também. A mãe, né, a mulher que é casada, que tem filhos, ela pode sim servir na igreja, por que não? É claro que a sua missão principal, o seu serviço principal vai ser ali com os seus filhos, mas ela pode e deve servir dentro da igreja. Deve haver esse serviço, sim. Quando eu estava grávida de Itai, eu sempre pensei assim, eu vou dar um tempo das atividades na igreja, mas eu vou querer retornar uma hora. Eu amo fazer o que eu faço na igreja e eu quero retornar. Só que eu não sabia como é que ia ser. Não sabia como era ter um bebê. E eu me deparei com essa realidade quando eu estava com Itai e eu disse, é muita correria, é muita coisa, é muita função, eu não vou conseguir, não vai dar para voltar. Era isso que eu pensava, principalmente no primeiro mês. E, de fato, é muito corrido, são muitas atribuições, são muitas coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, assim, mas a gente consegue sim conciliar. E essa é a minha perspectiva, né, que eu vejo, que eu acredito ser válido para nós que somos mulheres cristãs. E uma cena que me marcou muito e que foi o pontapé de eu tomar algumas decisões nessa minha caminhada foi uma pessoa que eu sigo. Ela é mãe, se eu não me engano, de 5. E
ela postou, não sei se foi ela, se foi o esposo dela que é pastor, um story lá no momento de louvor da igreja, cantando, e ela estava com a sua bebê no sling. E isso me marcou muito. Eles têm o mesmo tempo, né? E tá, e essa bebezinha tem mais ou menos o mesmo tempo. E ela era bem novinha. E eu vi ela ali cantando no louvor. E eu pensei, é isso. É o meu tempo de voltar. Eu tinha me afastado do louvor, já fazia, acho que um ano mais ou menos. E eu já queria voltar, já era para eu ter voltado. E foi um desafio ter voltado com o Itai novo. Mas era o que tinha que ser feito. É o meu serviço na igreja. E eu voltei. Não vou dizer que foi fácil, mas tem muitas coisas que enchem o meu coração de alegria, né, nesse processo. Porque quando eu decidi que iria voltar para o louvor, eu pensei, e Thay, como é que a gente vai fazer? A minha irmã estava prestes a ter um bebê novinho, que ela é da mesma igreja que eu. Ela não poderia segurar a Itai para mim. Então, como é que vai ser, né? E aí eu pensei, tá, eu só vou. Do jeito que essa pessoa que eu vi que estava cantando com o seu bebê no sling, vou tentar com o Itai também. E vai ser isso. E aí fui para um ensaio. No meu primeiro ensaio de retorno, né, ao louvor, uma irmã querida perguntou se queria que ela segurasse Itai para que eu ensaiasse. E eu fiquei muito feliz. Claro que eu deixei, né? E Thay dormiu, inclusive, nos braços dela. E eu, que bom. E foi. De noite, já apareceram outras pessoas na hora do culto, né? Já apareceram outras pessoas para me auxiliar nisso. E eu fiquei tão feliz, porque essa também foi uma forma das pessoas servirem a igreja, servirem ao Senhor. Então, enquanto eu estava servindo, outras pessoas também serviam. E isso é muito bom, é muito lindo de se ver. Como eu falei, né? Quando eu voltei para o louvor, prontamente algumas mulheres se dispuseram a me ajudar segurando Itai, tanto no ensaio como no culto. Né? No momento que eu iria participar ali do louvor, elas se dispuseram a me auxiliar nisso. E é esse ponto que eu quero falar. Mulheres dispostas a servirem, seja solteiras, seja mulheres que os seus filhos já estão grandes, então elas estavam abertas a isso, elas se dispuseram a me auxiliar. Por outro lado, uma mãe, e aí para que vocês apliquem para vocês também, uma mãe que também esteve aberta a receber esse auxílio. Então, é importante ver aí essas duas coisas, as duas peças que se encaixam. Mulheres abertas e dispostas a auxiliarem, mães abertas e a receberem esse apoio. Isso é muito lindo de se ver. E tenho certeza que isso não é só na minha igreja. Tenho certeza que existem esse tipo de mulheres em várias igrejas que se dispõem a auxiliar. E, inclusive, eu já tinha ouvido uma palestra sobre isso e que a palestrante ela dizia exatamente isso. Mulheres solteiras ajudem as mães com seus filhos, ou então mulheres que os seus filhos já estão grandes, que vocês estão ali sentadas no banco da igreja, ajudem outras mães. Só para contextualizar, o meu esposo ele toca todos os domingos, então ele não poderia segurar e estar enquanto eu canto. Então por isso que eu precisava de alguém para me apoiar nisso, ou eu mesma cantar com ele no sling, que não haveria problema. Mas mulheres vieram e se dispuseram a isso, como eu já falei. Então é muito gratificante. Eu sou muito grata a cada um que se dispôs a isso. E é isso. O serviço na igreja existe de várias formas. Várias. Você pode servir na igreja como essas mulheres serviram, auxiliando outras mães, auxiliando outras mulheres. E eu também estava servindo, louvando
Assim como também eu exerço o meu serviço quando eu fico na salinha da EBD com as crianças. Mas não é só esses serviços vistos que existem, né? Tem também aqueles serviços que não são tão vistos assim, como limpeza do templo, mídia, ficar ali responsável pelos slides, a parte ali do som que você fica só ali atrás mexendo, organizando, né? Tem também decoração de eventos. Então, existem serviços que você tem que fazer com muita frequência todo o ano, e existem serviços que você vai fazer de forma pontual, como, por exemplo, decoração em um evento. Aí eu sou boa com decoração, então eu vou na decoração, pode contar comigo, eu tô aqui. Então, esses serviços pontuais também são formas de serviço à igreja. Não precisa ser algo que você tem que exercer todo domingo, né? Mas existem várias formas de serviços. O que eu falei aqui foram poucos exemplos, mas existem muitas formas de servir. E servir exige sacrifício. O domingo é um dia que aqui não abrimos mão. Pode haver um dia ou outro, claro, mas a regra é essa. Não abrimos mão no domingo. Domingo é o dia do Senhor. A gente vai de manhã para a igreja, a gente vai de noite para a igreja. É um dia de descanso, sim, mas é um descanso no Senhor, né? Trabalhamos aí os outros dias e domingo é o dia do descanso no Senhor, de servir ao Senhor, né? De descansar o nosso coração nele, da nossa confiança estar nele, de que ele proveu toda a semana e estamos ali no domingo para dedicar um dia inteiramente, exclusivamente para ele. É o domingo, o dia do Senhor. Muitas vezes o domingo, pelo menos por aqui, se torna cansativo no sentido, agora que eu tenho filho, né? No sentido de corpo. Se torna um dia cansativo, mas tem uma coisa que o nome dela é Larissa Lima. Ela colocou, inclusive foi ontem, que ontem foi domingo, ela colocou ontem que diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Domingo é dia de crente ir para a igreja, mesmo que bugue a rotina do bebê, mesmo que seja um perrengue, mesmo que canse o corpo, ainda assim revigora a alma. Então, mesmo que cansemos o nosso corpo, mas a nossa alma será revigorada. Não deve haver negociação. Domingo é o dia do Senhor. E esse serviço que fazemos, né, todo domingo, ou mesmo que pontual, qualquer desses serviços exige um sacrifício nosso. E isso é para o reino, é pelo reino, é para o Senhor. E esse sacrifício é justamente isso. O nosso corpo está cansado, mas a gente está ali servindo. Eu tenho um bebê, eu sei que o meu bebê está cansado, eu sei que bugou ali a rotina dele, porque eu tive que ir para o ensaio de manhã e ainda ir para o culto à noite, porque eu tive que servir isso, fazer aquilo, atrapalhou a rotina do bebê. É o domingo. É um dia na semana que nós tiramos para o Senhor, para servir ao Senhor, para servir à igreja. E é muito importante a gente ter essa visão. Eu sei que eu mesclei aí um pouquinho do assunto, porque a gente vai ter um assunto específico. Eu nem anotei aqui o tema, mas é mais ou menos uma mulher atarefada e o dia do Senhor. Mais ou menos isso. E aí, eu vou fazer um exclusivo sobre esse tema. Mas, já dei um spoiler aí do que é que vai sair. É isso, minha gente. Não sei nem se eu consegui concluir aqui o pensamento. Eu tive um probleminha aqui com o meu tripé, e aí Thay daqui a pouco vai se acordar. Mas eu espero que vocês tenham entendido em perspectiva sobre o assunto maternidade e serviço na igreja, a importância, né, da mãe também servir a igreja, ela também faz parte do corpo de Cristo, da igreja, e esse serviço é muito importante. Cada membro tem a sua contribuição válida e diferente. Então, uma mãe, ela vai ter aí a sua contribuição diferente de uma pessoa que é solteira, por exemplo, ou que é só casada. Sua contribuição vai ser diferente. Ela vai acrescentar. Então, por isso que eu acho importante, sim,
a participação da mãe nesse quesito do serviço na igreja, e que esses sacrifícios são muito válidos. E no final, por exemplo, no domingo, quando eu vou para a igreja, é toda aquela função com Itai, que é bebezinho ainda. Eu sei que eu só tenho um filho e que com mais filho vai ser mais difícil, mas o que eu vou tentar, mesmo tendo outros filhos, é seguir fazendo isso que eu tenho feito. No final do dia, no final do domingo, muitas vezes eu digo, eu tô cansada, acho que não vou hoje, mas aí eu vou, mas aí eu faço, eu sirvo, e no final do dia, como é gratificante fazer isso para o reino e servir a igreja, servir ao Senhor, servir aos irmãos. Então, eu espero que isso tenha contribuído para o seu crescimento, né? Que você pense sobre isso, se você é mãe. Se você ainda não é mãe, está se preparando para isso, também é algo que a gente deve pensar. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido edificador para você. Se você gostou, não esquece de compartilhar com uma mãe, uma amiga. E até o próximo vídeo.